Cícero, admirado por Lampião e banido pela igreja, agora pode se tornar santo. Nascido em Crato, no Ceará, em 24 de março de 1844, a devoção a Cícero Romão Batista, ou Padre Inciso, atrai milhões de pessoas do mundo todo e do Brasil inteiro para Juazeiro do Norte. Lá tem uma estátua de 30 metros de altura do padre mais famoso do Nordeste, que pode se tornar santo. Peregrinações, rezas, em nome do religioso mais famoso do Nordeste, Padre Inciso, que foi político, apoiava os cangaceiros e se tornou o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte, no Ceará. Era próximo aos coronéis e tem uma biografia bastante controversa. Falar das romarias da Diocese de Juazeiro é falar do querido Padre Cícero. Em meados do século XIX, um fato aconteceu na vida do Padre Cícero que mudaria para sempre o rumo da sua vida. Em 1889, durante uma missa em Juazeiro do Norte, a hóstia, recebida por Maria Araújo, uma humilde beata, teria se transformado em sangue. Muitos acreditaram que aquele era um milagre da transubstanciação, a presença real de Cristo. Esse fato foi severamente criticado pela igreja, que o afastou da função de sacerdócio. Para o historiador Joaquim Nascimento, um padre do Nordeste brasileiro, de uma igreja católica do século XIX, que acreditou na manifestação do Jesus Cristo na boca de uma mulher pobre e negra e enfrentou a igreja, passou sua vida tentando o apoio e o reconhecimento dessa manifestação por parte da igreja católica e optou por se tornar um político para demonstrar a influência e conseguir reverter sua suspensão na própria igreja. Para o historiador, com o crescimento da cidade e a expansão da fama de Padre Cícero, abriram um fosso entre a figura do Padre Cícero e a Igreja Católica. Em 1º de março de 1889, Padre Cícero era um homem prestes a completar 45 anos e já gozava de experiência no sacerdócio. Havia sido ordenado em 1870, popular pela eficaz e contagiante oratória, ferramenta de inflamados sermões e pelo trabalho pastoral então inédito naquele carente sertão nordestino. Ele celebrava a missa em Juazeiro. Na hora da comunhão, a hóstia recebida pela religiosa Maria de Araújo alegadamente se transformou em sangue na boca da mulher. Na visão dos que acreditavam, a prova de que aquele pão é o corpo de Jesus seria um milagre. A mulher não era exatamente uma freira. Ela tinha nascido em um povoado, Tabuleiro Grande, ficou órfã logo cedo e teve uma adolescência difícil, trabalhando no artesanato em uma olaria. Aos 22 anos decidiu usar o hábito como se fosse uma freira. Para a historiadora Dia Nobre, ela não considera que a beata participava do milagre, ela era o próprio milagre. E além disso, aconteciam outros milagres com a vida dessa moça. Ela também presenciou a questão das chagas de Jesus, bilocações, dentre tantas outras coisas que são relatadas na época. Quando o suposto milagre repercutiu, montou-se uma comissão de médicos e um farmacêutico, 2 médicos e um farmacêutico, para investigar o tal. Em outubro de 1891, o grupo apresentou um relatório alegando que não havia explicação natural para o fenômeno. Não satisfeito, o então bispo de Ceará, Joaquim José Vieira, nomeou outra comissão para alguns biógrafos, com integrantes de cartas marcadas. O novo relatório concluiu que não havia passado de um embuste. Padre Cícero foi suspenso do sacerdócio, impedido de celebrar missas e de ministrar sacramentos. A pena imputada a Maria de Araújo foi viver enclausurado até o fim da vida. O Padre Cícero foi até o Vaticano para buscar absolvição diretamente com o Papa Leão. Apesar de ter ido até Roma se explicar com o próprio Papa e depois voltar e se explicar com o bispo, o direito canônico, o Código de Direito Canônico da época, não permitia que Padre Cícero continuasse celebrando missa em Juazeiro do Norte, e ele foi suspenso pelo bispo da época. Apesar de toda a polêmica, ele ainda continuou sendo venerado em vida. Participou do Partido Republicano Conservador. Ele chegou a dar uma entrevista em 1931 em que afirmava que o comunismo era a pior desgraça e coisa do demônio. Uma das polêmicas envolvendo a sua vida é que ele se juntou aos cangaceiros para lutar contra a Coluna Prestes. Em 1926, quando a Coluna Prestes estava na região de Juazeiro e havia um esforço do governo federal de combatê-la,
Muitas vezes, arregimentando mercenários e cangaceiros, Padre Cícero se encontrou com Lampião e outros 49 integrantes do seu bando eram todos seus admiradores e devotos. Na opinião de alguns historiadores, foi Padre Cícero o responsável por dar a Lampião uma das medalhas, ou conceder a Lampião um dos capitães um dos maiores cangaços e mais sanguinários cangaceiros do Nordeste. Para alguns historiadores, ele teria benzido rifles e teria ajudado de alguma forma os cangaceiros da época. E mais ainda, ele teria arquitetado junto com coronéis um pacto histórico muito poderoso. Outros historiadores acreditam que o pacto que ele fez com os cangaceiros era para colocar ordem nos lugares ou na comunidade, porque senão teria problemas. E foi nesse contexto complexo, conflituoso, sofrido, que viveu e exerceu sua função social. Então ele teria que, de alguma forma, lidar com aquelas situações todas para cuidar das pessoas. Os sertanejos, por exemplo, encontravam nele a esperança e apoio para a sua luta em busca de melhores condições de vida e trabalho. A análise de alguns historiadores, Padre Cícero não teria sido conveniente com as histórias e com as situações que envolviam os cangaceiros e não apoiava o que, por exemplo, fazia o senhor Lampião. Mas o fato é que Lampião era um grande admirador e todos os outros cangaceiros eram grandes admiradores de Padre Cícero. Outro fato interessante é que nesse processo de canonização do Padre Cícero, o Bento XVI, Joseph Ratzinger, ficou sabendo e levou à frente, enquanto estava vivo, a possibilidade de Padre Cícero ser canonizado. Quanto ao fato da Beata, que teria acontecido um milagre com ela, acabou sendo esquecida e não há peregrinação para o túmulo dela, mas simplesmente a peregrinação acontece para a estátua do Padre Cícero, relembrando a sua vida e a sua bondade com os sertanejos e também a sua relação que ele tinha com os cangaceiros. Só em 2015, a reconciliação do Padre Cícero com a igreja aconteceu novamente. O antigo bispo Tavencrato não concordava com a beatificação e nem com a santidade de Padre Cícero, mas o italiano Fernando Pânico, que se tornou o novo bispo, começou a concordar, lá em 2001. E a partir dos dias de hoje, a reabilitação de uma imagem pela igreja e a estrutura do processo de beatificação são passos importantes, mas o caminho para uma canonização pode ser longo e complexo. A devoção popular e a pressão das pessoas podem ajudar no fato de que ele se torne um novo santo da Igreja Católica.